Então, nesse vídeo eu vou aplicar os conceitos de momento angular, torque, momento de inércia que nós vimos nos vídeos anteriores. Vou começar com o exemplo mais simples, que é o pêndulo simples. O pêndulo simples, ele é uma cordinha de comprimento R, num ponto de apoio aqui no teto, preso. Em relação ao eixo vertical, ele pode abrir um ângulo θ. Aqui eu estou utilizando a regra da mão direita, então θ abre positivo para a direita. E eu tenho um eixo S aqui, que é o eixo da trajetória da minha massa M. Se eu aplicar os conhecimentos que a gente tem de leis de Newton para coordenadas lineares que a gente viu até agora, eu vou ter uma força peso agindo aqui, P, que é igual a mg, e eu vou ter uma tração na corda T, certo? E a combinação dessas duas forças me dá a força resultante. Então eu vou ter uma força resultante na direção radial, a força resultante na direção radial vai estar para cá, e a força resultante na direção de S vai estar para cá, perpendicular, vou decompor. Na direção de R, eu vou ter mg cosseno de θ, que é a componente da força-peso aqui na direção de R, menos a tensão, porque está na direção contrária de R, e a combinação dessas duas forças tem que dar geometricamente a resultante centrípeta, que é a massa vezes a velocidade nesse eixo torto S dividido por R. Tá, é desse jeito que eu acho a tensão na corda. Com a resultante na direção de S vai ter só a componente da força-peso aqui, que é mg seno de θ com sinal negativo porque está na direção contrária da abertura angular. E essa força tem que ser igual à massa vezes a aceleração nessa direção S aqui instantânea. É claro que é o tempo todo S e R estão mudando de direção. Tá. Isolando essa última aqui, eu encontro que a S é igual a G sobre vezes seno de θ, menos G sobre seno de θ. Se eu quiser achar a aceleração angular é igual a S dividido por R. Então é só pegar a expressão e dividir por R. Tranquilo. Como que eu faria com torque, momento angular e momento de inércia? Bem, eu aplicaria a segunda lei de Newton. Causa do torque. A causa do torque é em relação a esse centro de rotação aqui. Tem uma massa que vai girar aqui, né, nesse eixo S aqui torto, né? Então, a causa do torque sobre essa massa em relação a esse eixo de rotação é o peso. Eu estou aplicando aqui R vetor força-peso, certo? Isso, como é produto vetorial, vai aparecer o seno do ângulo entre eles, e está um sinal negativo porque eu também estou considerando que o torque seria positivo se tentasse abrir na direção da regra da mão direita. Ou seja, o torque está dando para dentro do plano. E o efeito do torque é a variação do momento angular, e o momento angular L é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Como nesse sistema aqui a distância é fixa, o momento de inércia não muda. Isso daqui vai dar momento de inércia derivada da velocidade angular, que dá aceleração angular. E o momento de inércia para o pêndulo simples é massa vezes a distância ao quadrado. Tá. Igualo causa e efeito, e eu obtenho essa expressão aqui. Corto o R, corto a massa, e você vai reparar que R alfa, que é o AS, vai ser igual a menos G seno de θ, que é o mesmo resultado que eu tinha obtido antes. Entendeu? Exemplo simples, tranquilo. Você fala assim, puta merda, pra que você inventou essas coisas novas se nas coisas antigas dava o mesmo resultado? Muito bem, tenta fazer isso com um pêndulo físico. O pêndulo físico é uma barra presa numa ponta, certo? O relógio do lado do vovô. Eu posso substituir, a gente vai discutir isso no capítulo 12, mas eu posso substituir o efeito da força-peso sobre uma única força agindo sobre o centro de massa do corpo, que é o centro de gravidade. Coincide o centro de massa e o centro de gravidade no campo gravitacional terrestre. Essa barra, ela tem uma massa m e um comprimento L. E ela pode abrir um ângulo θ aqui, ela vai oscilar, obviamente. Bem, como que eu resolveria isso aplicando o que eu sei de forças? Não vou, né? Não vou, porque essas forças aqui eu tenho que aplicar um conjunto desses de equação para cada elemento de massa. É inviável, porque a minha barra tem infinitos elementos de massa.
Então eu calculo o torque, né? Faço por rotações, momento de inércia, torque, momento angular. Qual que é o torque que está agindo sobre essa barra? Bem, essa distância até aqui é L sobre 2 vezes o peso vezes o seno do ângulo entre eles, porque eu estou fazendo R vetor força-peso aqui. E o torque está para dentro do plano, certo? Por isso que o sinal é negativo. Qual que é o efeito do torque? Momento de inércia vezes aceleração angular. Então, qual que é a dificuldade desse problema? Achar o momento de inércia. E o momento de inércia é a somatória dos elementozinhos de massa que compõem essa barra, vezes a distância desses elementozinhos até o centro de rotação. Nota que para eu aplicar as equações de torque, eu tenho que ter muito bem definido qual é o centro de rotação. Como a barra é contínua, a somatória vira uma integral. Então, para eu calcular o momento de inércia da barra em relação à ponta, eu faço aqui x igual a 0 na ponta, onde estou amarrado, certo? E a barra vai até x igual a L. Um elemento de massa aqui na barra, se a barra for homogeneamente distribuída a massa, vai ser o elemento de massa proporcional ao elemento de comprimento, que eu estou cortando aqui o dx, ponderado pela densidade linear, que é a massa total dividido pelo comprimento total. Então eu vou substituir isso daqui aqui e vou fazer a integral para achar o momento de inércia. Essa integral aqui é bem fácil de fazer, vai ficar x ao cubo sobre 3, de 0 até L, vai dar ml quadrado sobre 3. Agora eu volto para cá e substituo aqui, né, na causa e efeito, certo? Substituindo aqui eu tenho a causa, tenho o efeito, aqui está aqui o momento de inércia. E isolo, eu vou achar que a aceleração angular é menos 3 sobre 2 g por L seno de θ. Repara que para o pêndulo simples, a aceleração angular era, o comprimento era R, né? Era menos g por R seno de θ. Apareceu um 3 meios aqui, ó. Fantástico, fantástico. Existe alguma outra forma de eu resolver esses problemas mais rápido? E se eu tiver uma situação que tem uma barra e um disco, como é que eu resolvo isso? Eu não sei calcular aqui com essa simetria. Sabe sim, porque você vai usar o termo de eixos paralelos e quando você tem simetria, você consegue facilmente calcular o momento de inércia em relação ao centro de simetria. E para deslocar do centro de simetria, você vai utilizar o teorema dos eixos paralelos. E de onde veio o teorema dos eixos paralelos? Bem, nós vimos no vídeo anterior que o momento angular total do corpo é igual ao momento angular em relação ao centro de massa, mais o momento angular do centro de massa, como se toda a massa do corpo tivesse concentrado na posição do centro de massa. Bonito isso. O que isso significa? Significa que se eu tiver esse eixo aqui, ômega, esse centro aqui, o momento angular desse corpo rosa em relação a esse centro é igual ao momento angular desse corpo rosa em relação ao seu próprio centro de massa, que é o LT', mais o momento angular como se toda a massa desse corpo tivesse concentrado no centro de massa a essa distância aqui do meu centro de rotação. Então imagina que eu estou enxergando duas rotações, dois movimentos de rotação. O meu corpo aqui, ele gira em torno dele mesmo, é o LT', e esse corpo gira em torno do meu eixo externo, é o LCM, certo? Então o momento angular total é a combinação dos dois momentos angulares. O LT em relação a esse ponto aqui, o que a gente quer saber é o I ômega, certo? A gente sabe que se esse cara estiver girando aqui, bem, ele pode ter uma velocidade própria, ou eu posso amarrar aqui, como se estivesse amarrando uma corda, e sempre vejo a frente desse corpo voltada para o meu eixo aqui. Isso significa que a velocidade angular em relação ao centro de massa é igual à velocidade angular em relação a esse eixo, porque depois de uma volta ele vai estar sempre virado para o meu eixo aqui de interesse. Então isso daqui é verdade. E o momento angular em relação ao centro de massa é o momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes a velocidade angular, que é a mesma, né? Que é a mesma, então não preciso colocar o linha aqui. E o momento de inércia do centro de massa, como se toda a massa tivesse concentrada aqui, que nem o resultado que a gente fez do pêndulo. Bem, repare que dá para cortar os ômegas, porque eles são iguais. E eu tenho aqui o teorema dos eixos paralelos. Tá, quem é o ICM?
é a massa total do meu sistema, vezes a distância do centro de massa até o centro de rotação que me interessa. Tá, aí quem que é o I'? O I' é o momento de inércia em relação ao centro de massa. Então agora aqui, em relação ao centro de massa, eu tenho o x' vai de, que é em relação às coordenadas internas, vai de menos L sobre 2, que está aqui negativo, aqui é x' igual a zero, certo? E vai até L sobre 2. Vou utilizar aquele mesmo raciocínio para relacionar os elementos de massa com os elementos de comprimento e vou aplicar a fórmula do cálculo do momento de inércia. Aqui eu estou substituindo os limites, certo? Que a origem mudou. Então, em vez de 0 até L, vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Isso daqui vai dar x' ao cubo sobre 3, essa integral. Quando eu aplico os limites, vai ficar 2 dividido por 8 aqui embaixo, vai ficar 1/4. 1/4 vezes 1/3 dá 1 sobre 12. Isso quer dizer que o momento de inércia em relação ao centro de massa é ml² sobre 12. E o momento de inércia, certo, da barra, do centro de massa da barra em relação à ponta, é como se toda a massa da barra estivesse concentrada aqui a uma distância L sobre 2. Então isso vai dar a massa vezes L sobre 2 ao quadrado, que dá ml² sobre 4. Portanto, o momento de inércia da barra em relação à ponta é eu somar esses dois resultados. ml² sobre 4, que é o momento de inércia do centro de massa, mais ml² sobre 12, que é o momento de inércia em relação ao centro de massa. E 1 sobre 4 mais 1 sobre 12 dá 1 sobre 3. E a gente já tinha obtido esse resultado no exemplo anterior. Então você vê o poder do teorema dos eixos paralelos. É isso aí, eu não sei o que eu vou fazer no próximo vídeo, mas eu imagino que seja... não faço ideia.